Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Sim? Que bom! Então vamos começar. Vamos começar pegando o nosso material, pegando o nosso caderno ou uma folha para anotar as atividades, separando aqueles materiais de sempre, lápis, apontador, borracha, enfim, vocês já sabem. Se vocês tiverem uma mesa para apoiar todo esse material, ótimo. Caso não tenha, pega um livro firme ou uma caixa, tudo bem? Agora, a professora Dircélia lhe dá alguns minutinhos para anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e terminarem de se organizar. Eu já volto. Tudo pronto, terceiro ano? Já se organizaram? Se está tudo pronto, vamos começar. E sempre começamos relembrando o que estudamos na aula anterior. Vamos lá então? Vamos observar aqui comigo? Olhem só. Trouxe aqui os nossos colegas que participaram da nossa aula e eles nos relembram o seguinte: as pessoas vivem em diferentes paisagens, certo? Vocês estão lembrados que cada uma dessas crianças mora num lugar do Brasil e cada lugar com diferentes características. Depois, a professora trouxe imagens de lugares do mundo muito diferentes também. Vamos lembrar um pouquinho? Olhem só. Essas imagens aqui da região do Himalaia, vejam que paisagem diferente. Aqui o clima deixa essa paisagem muito diferente da região onde moramos. Vocês concordam? Sim? Também, olha que região montanhosa também. O relevo aqui é um destaque também. Na sequência, observamos outras duas fotografias, olhem lá. Uma da região da Groenlândia e a segunda da região do Alasca. Paisagens diferentes, relevo, vegetação e o clima deixando essas paisagens com características muito diferentes da região onde moramos.
Depois, outras duas fotografias. Uma do Marrocos, na África, e a segunda de Tóquio, no Japão. São parecidos esses lugares? Não são parecidos, são muito diferentes. Então, na aula passada falamos um pouquinho mais sobre isso. E falamos também sobre as mudanças que acontecem nas paisagens, certo? A partir deste poema, olhem lá, do poema intitulado Memória, vejam bem, Memória, da Rosiane Murray. Esse poema, que lemos na aula passada, conta que num determinado lugar, numa cidade, muitas coisas foram se alterando, muitas coisas foram sumindo e aparecendo na paisagem, certo? Aí conversamos que os seres humanos têm essa capacidade, que por meio do seu trabalho eles transformam as paisagens também. Vocês estão lembrados? Depois fizemos uma atividade sobre isso. Olhem lá o Cacá aparecendo aqui e trazendo essa atividade. Você já viu isso acontecer ou sabe relatar alguma mudança na paisagem da cidade onde mora? Explique. Então, essa era a sua tarefa, pensar um pouquinho aí no seu bairro, na sua cidade, pensar se você percebeu alguma mudança acontecendo, alguma construção, alguma derrubada de uma casa, de um imóvel, algo que se modificou na paisagem. Vocês estão lembrados? Conseguiram fazer essa atividade? Eu espero que sim. Depois, nós observamos uma sequência de imagens que mostra justamente isso, essas mudanças. Olhem aqui comigo. Vamos lá. Vimos essa imagem do Rio de Janeiro, por exemplo, uma imagem de 1930 e outra mais atual. Vejam bem a diferença. Lemos atentamente essa imagem. Isso mesmo, nós lemos a imagem como se ela fosse um texto que nos entrega, que nos mostra, que nos revela vários elementos daquela realidade, da dinâmica daquele lugar. Vamos olhar mais um pouquinho. Percebemos a construção do Cristo Redentor na imagem 2. Percebemos as construções, os prédios que se ergueram na região. Quantas mudanças, crianças! Isso tudo por conta do trabalho do ser humano. Na sequência, outras duas fotos. Olhem lá, da Rua Mariano Torres, no centro de Curitiba. Aqui o Rio Belém sendo canalizado. Estão lembrados que na aula passada falamos bastante desse rio? Sim, vimos até mapas, eu já vou trazer novamente. Então vamos ver aqui que tivemos uma atividade a partir dessa questão. Eu perguntei para vocês, o que você acha que aconteceu com o rio que passava nesta região? Por que o rio não está mais ali? Então, essa atividade está aí? Você respondeu? Eu espero que sim. Muito bem. Por conta do crescimento urbano da cidade de Curitiba, esse rio foi submerso, ele foi canalizado, ele foi escondido exatamente. E hoje, olhem na segunda imagem lá, passa a Rua Mariano Torres exatamente ali, onde era o leito do rio. Então, aprendemos que os seres humanos não constroem só casas, imóveis, enfim. Ele também modifica, inclusive, o leito dos seus rios. Os rios urbanos são muito impactados pelo crescimento das cidades. Então, vamos ver aqui no mapa. Olhem lá, esse mapa é muito legal, que mostra os rios da cidade de Curitiba. Mostra as bacias hidrográficas. A legenda está ali ampliada, lembram-se? A professora leu a legenda com vocês. Aqui eu destaco, olhem só, a bacia do Rio Belém, em rosa, olhem lá, bacia do Rio Belém em rosa. Eu conversei com vocês que essa linha em azul, lá no mapa, todas essas linhas são rios da cidade de Curitiba. Vejam, nós temos muitos rios passando, rios e córregos. Muitos deles estão submersos atualmente. Infelizmente, nós nem sabemos por onde eles passam, né? Às vezes nós temos construções e casas embaixo de córregos e rios. E também conversei com vocês sobre os limites do município. O município de Curitiba, aquela linha em vermelho, representa o limite do município de Curitiba. Agora eu coloco aqui o rio, vejam lá no mapa. Olha o rio correndo de norte, olha lá descendo, ele vai desaguar no Rio Iguaçu, viram só? Vou colocar mais uma vez o nosso rio. Ele nasce na região norte do nosso município, olhem lá.
Certo? Então vocês notaram que ele some ali, de repente o rio some? Olhem lá, cadê ele? Sumiu. O que acontece? É a região onde ele está submersa, no centro de Curitiba. Agora nós vamos observar outro mapa que mostra onde o leito do rio foi modificado. Vejam lá, que interessante. Esse mapa apareceu na aula passada. Nós lemos a legenda do mapa, vejam lá a professora destacando, e fomos lendo da parte da legenda, observando a cor, identificando no mapa onde é o leito natural do Rio Belém, depois onde ele está retificado, mas ainda em céu aberto, ou seja, o rio foi alterado o seu leito, mas ele está a céu aberto ainda. Depois nós observamos outra cor, olhem lá, onde nós temos ele canalizado a céu aberto, nesse rosa, vejam bem, e depois onde ele está escondido, submerso. Vejam que eu vou destacar lá no mapa agora, olhem lá. Olhem lá no mapa, bem aqui, ele está submerso, bem no centro, veja que ele é centro. Olha lá, onde a professora contornou o centro de Curitiba. Como os seres humanos alteram as paisagens, até nos seus rios ele mexe, certo? Então, hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre esse espaço urbano que é tão alterado pela ação humana, certo? Vamos observar aqui no slide, aula 14, espaço urbano. Como eu falei para vocês, cidade de Curitiba é uma região muito urbanizada, que por conta do seu crescimento, inclusive escondeu boa parte da sua hidrografia, dos seus córregos e rios. Mas para a gente falar sobre o espaço urbano, vamos ler uma história? Quem aí gosta de histórias? Quem topa comigo acompanhar essa história? Olhem lá no slide o nome dessa história. Do que será que ela trata? Olhem lá. As Aventuras de um Pequeno Ratinho na Cidade Grande. E olha que o livro está aqui comigo. Quem aí gosta de história? Levanta a mão, quero ver. Quem? Vamos lá? Vamos acompanhar comigo? Vamos lá, observem um pouquinho essa capa. Olha lá esse ratinho. O que nós percebemos na capa do livro? Olhem bem atentamente. Muitas pessoas. E o ratinho levantando a mão, será que ele quer uma atenção? Olha, ele tá com a sua mochilinha, mochilinha de aventureiro. Eu gostei dessa capa, hein? E vocês gostaram? Vamos lá então, vamos acompanhar comigo essa história? Vamos lá, do Simon Prescott. Vamos lá? As Aventuras de um Pequeno Ratinho na Cidade Grande. Vamos lá. Vamos observar com a professora o próximo slide, olhem lá. E aqui, mais uma vez, estão notando? Do que será que trata essa história? Vocês têm uma ideia? Por conta desse título? Aventuras de um Ratinho? Que aventuras serão essas? Vamos então? Vamos acompanhar comigo. O ratinho do campo vivia sossegado na sua casa. Quando recebeu a carta, decidiu viajar para conhecer a cidade grande. Recebeu uma carta? Olhem lá no slide. Que carta será que ele recebeu? De quem será essa carta? Estou curiosa. E você? Olhem lá ele no campo. Certo? Vamos lá então? À medida que o trem corria e o campo ficava para trás, seu coração batia forte. Deixa eu mostrar para vocês. Olhem lá. Ele no trem, indo embora do campo. Quando chegou à cidade, ficou sem fôlego. Olhem que legal essa imagem. Olhem lá. Quando chegou à cidade, ficou sem fôlego. Por que será? Por que será que ele ficou sem fôlego? Faltou até ar para o ratinho. Vamos ver. Muitas pessoas passaram por ele, mas nenhuma delas parou para lhe indicar o caminho. Olhem lá quantas pessoas. Estão notando?
mas ninguém parou para indicar o caminho do ratinho. O ratinho do campo estava tentando se localizar. Todas as ruas pareciam iguais, estranhas, escuras. Olhem lá. E perigosas. Olhem só, por que será que ele achou perigoso? Olha no slide essa imagem. O que vocês percebem? Notaram? Por que será perigoso? O que vocês veem ali ao fundo? Olhem aqui também. Carros, automóveis. Aí que ele vê o perigo. Muito trânsito. Isso mesmo, muito trânsito. Mas ele não desistiu. Vamos ver. Ele precisava de ajuda e rápido. Seu amigo apareceu bem na hora. De repente, a cidade não parecia mais tão estranha. Olhem lá o amigo aparecendo. Olhem no slide. Olhem aqui com a professora. O amigo apareceu bem na hora para socorrê-lo. Viram só? Muito bem. Você vai adorar aqui? Disse o ratinho da cidade. Sim. Por que será que o ratinho da cidade disse isso? E ele adorou mesmo. A cidade era divertida. A cidade dava água na boca. A cidade era grandiosa. Olhem lá. Ele começou a descobrir a cidade grande. Observem. Quantas coisas diferentes ele viu. Vejam aqui, a professora coloca no slide uma imagem para vocês verem um pouquinho mais de perto. Mas quando o ratinho do campo subiu no telhado e viu as montanhas verdes onde ele vivia, ficou triste. Olhem lá. Olha ele vendo toda a cidade grande. E olhem as montanhas lá no fundo. Estão percebendo como que o ratinho ficou? Ficou triste. Vejam bem, olhem lá no slide. Aí ele disse: eu estou com saudades de casa. E contou-lhe como o campo era bonito e tranquilo. Ele gostou de encontrar um amigo e de conhecer a cidade, mas estava na hora de ir embora. E não é que eles se despediram? Vejam lá. Ó lá a despedida, no slide. Quando chegou, o ratinho do campo deitou-se na grama e sorriu. É bom voltar para casa, disse. Não existe lugar tão bom quanto a casa da gente. Olha que descanso gostoso no campo. Certo? Olhem no slide também, bem de pertinho. Vejam lá. Muito bem. E assim chega ao fim a nossa história. Essa aventura, certo? De um pequeno ratinho na cidade grande. Gostaram da história? Interessante, não é verdade? E essa história nos ajuda a fazer algumas reflexões. Vamos lá? Primeiro, vamos notar aqui com a professora, nós temos os dois amigos ratinhos. O ratinho do campo, olhem lá com seu cachecol e a sua mochila nas costas, e o ratinho da cidade, dois personagens que vivem em lugares bem diferentes. Vamos ver aqui que a professora pergunta para vocês o que aconteceu na história. E aí, crianças, me digam, o que aconteceu nessa história? Vocês sabem me dizer? Prestaram atenção? Sim? Então vamos ver aqui comigo. O ratinho do campo foi para a cidade. Exatamente, o ratinho do campo foi para a cidade passear, conhecer. Então, eu tenho agora algumas questões para vocês. Vamos lá? Vamos fazer a nossa atividade de número 1? Então, vamos ver aqui comigo. Olhem lá. Letra A. A cidade é igual ao lugar onde mora o ratinho do campo? Então, o que vocês acham? Pensem e respondam sim ou não. E por quê? Letra B.
O que o ratinho do campo viu na cidade grande? Então, crianças, vamos pensar e responder? Vamos lá? Alguns minutinhos e eu já volto.
Tudo bem, terceiro ano? Responderam essa pergunta? E então, a cidade é igual ao lugar onde mora o ratinho do campo? Não é igual, era bem diferente. E o que o ratinho do campo viu na cidade? Você registrou aí? Viu muitos lugares, viu muito trânsito, viu lojas, certo? Muitas construções, não é verdade? Muitas coisas bem diferentes do que ele era acostumado. Então, agora eu pergunto aqui para vocês: o lugar onde você mora se parece mais com? Vamos ver a primeira frase. O lugar onde mora o ratinho do campo? Será? Aí você coloca o teu dedinho ali, ó. Vamos marcar um X. O lugar onde mora o ratinho da cidade? Então, o lugar onde você mora se parece mais com que local? O lugar onde mora o ratinho do campo ou o lugar onde mora o ratinho da cidade? Me digam, quero saber. Bom, a professora vai responder aqui por ela. O lugar onde eu moro, aqui na cidade de Curitiba, olhem lá, ó. O lugar onde mora o ratinho da cidade, vejam bem, certo? Muito bem. E a propósito, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Vamos lá. Da cidade de Curitiba, observem aqui uma área muito urbanizada. No primeiro plano, nessa paisagem, nós temos o Jardim Botânico, mas vejam ao fundo quantas construções, quantos prédios, certo? Uma cidade muito urbana. Na próxima imagem, é possível perceber mais ainda essas construções, a quantidade de prédios. A cidade foi crescendo de tal forma que foi necessário ter cada vez mais prédios para abrigar mais pessoas no mesmo terreno. A cidade cresce para cima, na vertical. Olha que interessante, certo? Isso é um fenômeno das grandes cidades. Então, vamos observar aqui, ó. O que observamos no espaço urbano? Vamos lá. São algumas coisas que também o ratinho do campo observou na história. Vamos ver aqui com a professora. Muitas construções. Exatamente. As cidades apresentam muitas construções. Construções muito próximas, inclusive. E prédios também. O que mais? Concentração de pessoas, exatamente. Como eu falei agora há pouco, os prédios abrigam mais famílias morando num mesmo terreno, compartilhando de um mesmo terreno. Se fossem casas naquele terreno, caberiam poucas famílias. Com os prédios, cabem mais famílias. É uma necessidade das regiões urbanas abrigarem mais famílias em um espaço menor. Por isso, a necessidade dos prédios. E aí a concentração de pessoas aumenta por metro quadrado. Outra característica que podemos destacar é a presença de muitas lojas, comércios, indústrias, por exemplo, certo? E para finalizar, mais uma das características, um trânsito intenso, sim, muito trânsito nas regiões urbanas, uma modificação grande das paisagens com todas essas características ali. Agora, vamos ver um pouquinho imagens de lugares do campo, como a região onde mora o ratinho do campo. Vamos observar aqui comigo, olhem a diferença. Perceba que a região de Araucária, vejam, a gente vê aqui uma agricultura, a presença de elementos naturais, mas a gente pode perceber que é uma plantação. A presença do ser humano aqui é nítida também. Não é uma paisagem natural apenas, ela tem elementos naturais, mas é uma paisagem transformada sim, certo? Olhem aqui um outro exemplo, outra plantação, observem bem. Estão notando? Aqui a gente não está vendo, por exemplo, uma grande quantidade de construções, não estamos vendo um trânsito intenso, certo? Então aqui uma modificação bem diferente dos espaços urbanos. Agora eu trago aqui para vocês duas imagens para a gente pensar um pouquinho sobre elas. É a nossa atividade de número 2. Vamos lá, acompanhe comigo, letra A. Observe as imagens abaixo e descreva quais são as principais diferenças observadas entre estes lugares. Então agora é com vocês. Vamos observar atentamente essas imagens. Elas representam imagens de lugares distintos, uma região mais rural, o campo, e a outra uma cidade, uma região bem urbana. Que diferenças vocês conseguem perceber ali? Vamos lá?
Vamos anotar a atividade e responder. Alguns minutinhos e eu já volto.
Tudo bem, terceiro ano? Conseguiram fazer a atividade? Perceberam as diferenças entre esses dois espaços? Um espaço mais rural, com a presença de elementos naturais, ou atividade no campo. Vejam as pessoas trabalhando no campo, trabalhando numa lavoura. Na segunda imagem, nós percebemos muitas construções, trânsito, rodovias. Certo? As atividades desenvolvidas na cidade são iguais ou são diferentes das atividades desenvolvidas no campo? O que vocês acham? São diferentes, exatamente. Então aqui nós temos vários elementos para pensarmos, espaços diferentes com funções diferentes. Agora, a professora Dircélia traz aqui um mapa para vocês. Esse mapa é da região de Curitiba, vamos observar, olha lá. O município de Curitiba todo representado aqui. E vamos ler o título do mapa? Vamos lá? Olhem lá. Evolução da ocupação urbana. Olhem lá. Evolução da ocupação urbana. Vamos tentar entender isso? Vamos lá? Vejam quantas cores nesse mapa. E eu quero que vocês prestem atenção nessas cores. E também se lembrem que para a gente poder realizar a leitura do mapa, nós temos que recorrer à legenda. E então a professora ampliou a legenda ali do ladinho, estão vendo? Deixei ela maior para que vocês pudessem ver essa legenda, perceber as cores que aparecem na legenda. Então, ali na legenda aparece a escrita de evolução, ocupação urbana, certo? Então vamos lá. Então percebam que na legenda eu vou colocar aqui, observem, a seta apareceu ali indicando o vermelho. Vejam o período ali, é o tempo, de 1654 a 1830. Onde que fica ali essa cor, um vermelho bem forte? Será que vocês encontram? Não é o vermelho do limite do município, hein? É bem ali no número 1, bem no centro, bem na região central de Curitiba. Isso, eu já vou destacar para vocês essa região. Então percebam que na medida que vai, ó lá, que as cores, ó, vai indo de cima para baixo, o tempo vai se alterando, ó. Esse laranjado é de 1831 a 1857. Vocês estão percebendo o laranjado? Está ali no centro, ó. Dentro do amarelo. Aí nós temos esse aqui, ó, esse amarelo aqui, ó, esse amarelo meio queimado, 1858 a 1900. O que isso está significando? Esta data faz referência ao período de ocupação urbana da cidade de Curitiba, que começou bem na região central da cidade e foi se ampliando. Vejam que as cores vão tomando conta do mapa, tá bom? Vamos continuar que a gente já vai entender. Vamos continuar. Em amarelo, o amarelo vocês conseguem ver bem no mapa. Vejam, de 1901 a 1927, a área urbana da cidade era só esse amarelo. Estão compreendendo? A área mais urbana, ou seja, onde tinha mais ocupação, mais pessoas vivendo, onde haviam mais construções, certo? O trânsito era maior nesta região do que nas demais áreas da cidade. Vamos continuar.
Depois, ó, 1928 a 1938. Depois, olhem lá, um verdinho claro, de 1939 a 1966. Está chegando perto, vejam bem, do nosso período. Depois em azul, vejam lá, alguns pontos em azul, ou seja, a cidade foi crescendo, foi saindo do centro, foi crescendo. O outro tom em azul, vários tons parecidos, próximos, e aí foi escurecendo, olhem lá. Aqui onde eu estou indicando a seta, de 2001 a 2007. Depois esse azul mais forte no mapa, olhem lá. De 2008 a 2012. Então esse mapa vai até 2012, certo? Nós já tínhamos boa parte da cidade de Curitiba, já cidade bem urbana. Olhem lá, vários pontos bem urbanizados, certo? Então nós temos ali, ó, a divisão entre os bairros é aquele laranjado e o limite é aquele em vermelho, o limite da cidade de Curitiba, tudo bem? Vamos olhar no mapa que eu vou destacar. Então ali em vermelho, veja que eu contornei, olhem lá. Em vermelho foi onde começou o núcleo urbano da cidade. E ele foi se expandindo, olhem lá, foi se expandindo, ó lá. Olhem lá, foi crescendo, foi aumentando, certo? Até que hoje a cidade de Curitiba é uma cidade muito urbana. Tudo bem, terceiro ano? Então agora a nossa aula chega ao fim. Na próxima aula, vamos retomar esse tema, combinado? Então, agora a professora Dircélia faz a revisão com vocês, vamos ver. Na aula de hoje, conhecemos a diferença entre espaço urbano e espaço rural, certo? Também compreendemos que o município de Curitiba é um espaço predominantemente urbano. Agora, a professora Dircélia se despede de cada um, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!